Meus irmãos, é com bastante alegria que nós estamos participando, de mais um culto de oração. Estamos contentes, felizes, porque o Senhor tem nos proporcionado esses momentos, mesmo à distância, mesmo cada um dos seus lares. A palavra de Deus tem nos fortalecido. E é através dessa palavra que nós devemos continuar mantendo as nossas esperanças e vivendo, em paz, buscando a paz que só Jesus Cristo pode nos dar. Nesta noite, com esta breve reflexão que nós faremos, está baseada no capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias nos seus lares. Diz assim a palavra do nosso Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro entrou também. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Versículo 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Versículo 20. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir marcas de pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês.
E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Versículo 30 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros miraculosos sinais que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Meus irmãos, este capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, nos fala exatamente da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O túmulo está vazio. Jesus não mais se encontra lá. Jesus, porém, venceu a morte. Após a crucificação da sexta-feira, temos o relato de que Jesus ressuscita na madrugada de domingo. As primeiras a saber são as mulheres que foram ao túmulo para cuidar do corpo. E diz a Bíblia que Maria Madalena é a primeira a vê-lo. Nós podemos ler nos versículos de 1 a 10, Maria Madalena, uma discípula de Jesus, vai ao túmulo. No Evangelho segundo Marcos, ele refere-se a ela como a mulher que Jesus libertou de 7 demônios. Podemos ver esse texto mais precisamente no capítulo 16, no verso 9 do Evangelho segundo Marcos. Nos outros evangelhos diz também que tinha outras mulheres com ela, mas João deu uma resumida, sem mudar o conteúdo bíblico. Maria Madalena, que desde que foi liberta por Jesus da opressão dos demônios, que não saiu de perto dele, que durante o processo de crucificação continuou junto a ele. Meus irmãos, nós vemos que Maria Madalena valorizava o privilégio de estar na presença do Senhor. Ela não se afastou do Mestre em momento algum, nem mesmo durante todo o sofrimento de Jesus no caminho da cruz. Uma mulher que vivia aterrorizada por demônios, teve sua vida transformada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo que também transformou a vida de cada um de nós, a minha vida, a sua vida. Isso nos serve de exemplo, meus irmãos. Que de verdade valorizemos estar também em sua presença. Que sempre nos lembremos do que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Ele pagou alto preço. Ele deu a sua vida por nós. Que sempre a gente tenha isso na nossa lembrança, na nossa memória. E não só isso, que valorizemos a cada dia esse privilégio de termos essa vida, porque Jesus pagou por ela. E pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço naquela cruz, pelas nossas vidas. Mas continuando, a Bíblia fala que ao ver o túmulo aberto, ela foi correndo avisar Pedro e João. Vemos que João se refere a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava. João se refere a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava. E não só isso, nós temos que também acreditar, crer que Jesus nos ama. Porque se assim não fosse, ele não haveria enviado, não teria enviado, né, o seu filho querido para morrer, como já falamos aqui, né, naquela cruz. Então, isso serve de alento para nossas vidas. Esse amor que Jesus tem por nós. Esse amor que Jesus tinha pelos seus discípulos, por aqueles que andaram com ele. E sempre estar atento, né, para que não venhamos a pecar e a nos desviarmos desse caminho, né? Imaginemos, voltando ao texto, meus irmãos, a aflição daqueles discípulos, né, daquelas pessoas, diante de uma situação dessas. Embora Jesus já houvesse dito a eles que ao terceiro dia ressuscitaria, eles ainda não haviam entendido e achavam que o corpo do Senhor havia sido roubado do túmulo. E sem entender o acontecido,
a Bíblia diz que os discípulos voltaram para casa, com certeza ainda mais tristes, pois haviam testemunhado todo o sofrimento de Jesus, haviam testemunhado a sua morte e também haviam visto onde Jesus havia sido sepultado. E diante da situação, Jesus não estava mais lá no túmulo. Então era um momento de tamanha tristeza para aqueles discípulos. Mas dos versículos 11 ao 18, nós vemos que Maria permaneceu na entrada do túmulo chorando. Ela não foi com os discípulos para lá, para casa. Ela não voltou com eles. Ela continuou lá, quem sabe na esperança de que o corpo aparecesse. Maria era muito ligada a Jesus. Maria teve sua vida completamente transformada por Jesus Cristo. E ela não arredou o pé de estar ao lado de Jesus em nenhum momento. E naquele momento ela chorava ali no túmulo. Ela não se conformou em um corpo não estar mais lá. Ela abaixou para olhar dentro do túmulo e viu no lugar onde Jesus foi colocado 2 anjos vestidos de branco, um sentado na cabeceira e outro nos pés. Nesse momento eles perguntaram a ela por que ela estava chorando e ela responde que era porque tinham levado o corpo do seu Senhor. O corpo de Jesus não estava mais ali. E aquilo era algo de bastante tristeza para Maria. Maria estava triste, pensando exatamente que não mais poderia ver o Senhor da sua vida. Ora, o Senhor que me tirou das trevas, que me livrou da maldição, foi crucificado, foi morto, foi sepultado aqui e aqui não está mais. O que fizeram com o corpo do meu Senhor? Provavelmente Maria estava cheia de dúvidas, cheia de perguntas para fazer. Ao virar-se, olhando para trás, Jesus estava de pé. Mas ela não reconheceu, conforme diz as Escrituras, né? Ela não reconheceu que era Jesus. Achou que era um jardineiro do jardim. O túmulo de Jesus ficava em um jardim. Foi um túmulo novo que Jesus foi sepultado. Aí Jesus pergunta a ela por que ela estava chorando. E ela fala porque tinham tirado dali do túmulo o corpo de Jesus. E se era ele que tivesse tirado, que pudesse dizer a ela onde teria colocado, para que ela o levasse. Mas em seguida Jesus o chama pelo nome e ela, reconhecendo ser Jesus, o chama de Rabone ou Raboni, que em hebraico significa mestre. Veja que maravilha. Jesus continua conversando com Maria e diz a ela para que ela não detenha ele, não impeça dele ir. Aí Jesus explica. Jesus já tinha ressuscitado e ainda não tinha ido para junto do Pai, o nosso Deus. Jesus fala para ela ir avisar os seus irmãos, referindo-se a todos os seus discípulos, pois com a ressurreição tinham se tornado filhos de Deus. Nós só podemos agradecer, né? Com a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus venceu a morte. E com isso, todos que nele creram tinham se tornado filhos de Deus. Ainda os discípulos ainda estavam precisando ter finalmente a sua fé concretizada em Jesus Cristo. E nós só nos tornamos filhos de Deus pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso Jesus disse: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meus irmãos, quanto privilégio sermos incluídos como filhos de Deus. Verdadeiramente nós não merecemos. Somente pelo maior amor do mundo isso é capaz. Aí eu volto a dizer, que valorizemos tamanho privilégio, meus irmãos. Maria saiu e foi ao encontro dos discípulos e contou a eles tudo o que viu e ouviu de Jesus. E disse-lhe tudo o que Jesus tinha lhe mandado dizer a eles. Que palavras maravilhosas foram essas. Jesus ressuscitou da morte. Jesus venceu a morte. E nós também, meus irmãos, nós venceremos a morte. Porque a morte não tem poder nenhum sobre Jesus Cristo. E sobre nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo. A morte que se refere aqui é a morte eterna. Pela morte física, provavelmente todos nós vamos passar por ela. Aqueles que não passarem e Jesus vier antes serão arrebatados. Mas esta morte física que é temida por tantas pessoas, nós estamos fadados a passar por ela. Mas a morte eterna é a morte que separa definitivamente o homem de Deus. Por essa nós não passaremos, porque nós cremos em Jesus Cristo. Mas continuando,
Dos versículos 19 ao 23, Jesus aparece aos discípulos ainda naquele mesmo dia. A Bíblia diz que na parte da tarde, Jesus aparece aos discípulos. Gostaria de abrir um parênteses aqui. Os discípulos ainda não acreditavam nas palavras de Maria, quando Maria falou para eles que Jesus havia falado com ela. Todos eles ficaram ainda duvidando. Mas essa dúvida talvez até seja fácil de entender, porque eles estavam diante de muitas informações. Jesus já tinha ressuscitado, porém eles ainda não tinham visto, apenas tinham dado conta do que o corpo não estava ali. Mas Jesus aparece. Porém os discípulos estavam em casa com as portas trancadas, com medo dos judeus. Como os judeus tinham mandado matar Jesus, eles temiam que o mesmo acontecesse com eles. Aí a gente vê aqui que nessa situação em que se encontravam os discípulos, realmente eles estavam correndo um grande perigo. Mas Jesus aparece entre eles de uma forma sobrenatural, pois o próprio João disse que as portas estavam trancadas. Ao aparecer, Jesus saúda eles dizendo: a paz seja convosco. Jesus então mostra a eles suas mãos e o lado que a lança tinha traspassado. Com certeza foi para que eles não tivessem dúvida de que era mesmo Jesus que estava falando com eles. A Bíblia fala que todos eles ficaram felizes e alegres ao ver Jesus. Com certeza, imaginemos a felicidade daqueles discípulos ao ver Jesus. Meus irmãos, nós temos uma facilidade incrível, né? De botarmos ainda alguma dúvida em relação ao poder de Jesus Cristo, o poder de Deus. A incredulidade ainda é uma coisa terrível. Nós precisamos crer de fato, mesmo sem termos visto a Jesus, mesmo sem ser necessário vermos suas feridas. Precisamos crer. Precisamos crer mesmo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para nos salvar de toda miséria, de todo pecado, de toda ferida, de toda angústia. Mas o texto continua dizendo que Jesus, mais uma vez, saúda os discípulos com a paz seja convosco. E então Jesus dá a eles um mandamento dizendo que assim como o Pai enviou ele à terra para trazer a salvação, assim também Jesus estava enviando a eles para levar o evangelho de salvação a todas as pessoas. Eu fico maravilhado com essas palavras porque nós temos uma grande missão dada por Jesus Cristo. Uma vez convertido, meus irmãos, uma vez crendo em Jesus, temos a grande missão de levar esta palavra maravilhosa de salvação a todas as pessoas. É dever meu, é dever seu, é dever de todo cristão falar desse amor, mostrar este amor e viver esse amor. Esta gloriosa missão Jesus deu aos discípulos naquele tempo. Hoje, meus queridos, nós somos os seus discípulos e, como tais, temos que cumprir esta maravilhosa missão. Missão esta que não é fácil, nós sabemos. Missão essa que requer renúncia, que requer determinação, que requer entrega, que requer principalmente amor. Pois se não houver amor, nada que façamos estará sendo agradável ao nosso Deus. Somente através do amor é que nós conseguiremos prosseguir com esta caminhada, amando em primeiro lugar a Deus, nos amando e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Os discípulos estavam recebendo a autoridade de Jesus para levar o plano de salvação de Deus a todos os povos. E o plano de salvação começa com o arrependimento dos pecados daqueles que se convertem dos seus maus caminhos. Quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, conversar é justamente voltar, pegar a mão de volta. É a mão contrária. E só através da conversão é que nós passamos a seguir Jesus Cristo e andar em obediência à palavra de Deus. Eu sempre gosto de falar em obediência a Deus, pois somente sendo obedientes, fazendo a vontade de Deus é que Deus se agrada de nós. Aquele que se arrepende de verdade de seus pecados será de fato perdoado.
Mas nós podemos ver nos versículos 24 e 25 que fala sobre a incredulidade de Tomé. Tomé é um dos 12 apóstolos de Jesus, cujo nome também era Dídimo. Dídimo significa gêmeo, nascido do mesmo parto. Mas Tomé não estava com os outros discípulos quando Jesus veio até eles. Quando ele chegou, os discípulos contaram a ele que Jesus tinha estado ali com eles. Tomé não acreditou no que eles disseram e por isso disse que se ele não visse as mãos de Jesus que tinham sido feridas ao serem pregadas na cruz e o seu lado que foi traspassado com lança e ainda tocasse os seus dedos nas mãos, não acreditaria. Veja quanta incredulidade. Meus irmãos, aqui o destaque da incredulidade é exatamente para Tomé. Mas analisando um pouco o texto, os outros também tiveram suas dúvidas quanto à ressurreição de Jesus. A princípio também não creram. Basta nós nos lembrarmos quando Maria Madalena lhes falou do que havia visto e ouvido de Jesus ressuscitado. Então a incredulidade ainda é um grande mal que persiste no meio dos cristãos. Então precisamos deixar nossa incredulidade de lado, abandonar nossa incredulidade, crermos 100% no que nos diz a Bíblia, no que nos diz a palavra do nosso Deus. Porque enquanto incrédulos, nós não estamos agradando a Deus. Quando nós pomos em dúvida alguma coisa em relação aos milagres de Deus, em relação ao poder de Deus, Deus não se agrada de nós. E eu sei que somos falhos, somos ainda fracos, mas devemos abandonar todo tipo de incredulidade para de verdade crer que Jesus é aquele que veio ao mundo, é aquele que veio para nos salvar. Nos versículos 26 ao 29, Jesus aparece novamente aos discípulos. Depois de 8 dias, os discípulos estavam novamente em casa com as portas trancadas e Tomé estava junto com eles. Dessa vez, Tomé estava junto com eles. Jesus apareceu se colocando no meio deles e disse a eles: Pai seja convosco. Aí Jesus olha para Tomé e diz a ele para colocar o seu dedo em suas mãos e também sua mão no lado onde ele havia sido traspassado com a lança. E disse para Tomé, olhando para seus olhos, para que ele não fosse incrédulo, mas crente. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Tomé respondeu a Jesus: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz a ele, porque ele tinha visto, ele cria. E que eram felizes aqueles que não viram e creram. Veja que maravilhosa palavra, né? Felizes, bem-aventurados, aqueles que não viram e creram. Isso é maravilhoso, é uma palavra muito forte. Eu gostaria de destacar aqui essas belas palavras de Jesus. Nós não precisamos ver para crer. Nós não vimos Jesus Cristo como eles viram. Não andamos com Jesus Cristo como eles andaram, mas cremos no Filho de Deus e isso nos basta. Nós não precisamos de sinais para crermos em Deus e nem ver manifestações poderosas para sabermos que Ele existe e está presente. Não precisamos de shows, de poder, nem de líderes poderosos, entre aspas, que, como dizem, têm a chave para libertar o poder de Deus, para liberar o poder de Deus. Bem-aventurados os que viram e creram, os que não viram e creram. Assim diz o versículo 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós não vimos, mas nós cremos. Nós somos felizes, nós somos bem-aventurados por isso. Finalmente, meus irmãos, nos versículos 30 e 31, João escreve que, na verdade, Jesus fez muitos outros sinais que ele não chegou a escrever. Como eu disse, João resume algumas coisas, mas sem tirar o verdadeiro sentido da palavra. E João conclui que os sinais que ele escreveu e registrou no seu evangelho foi para que todos creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para, ao crer nisso, todos recebam vida, que tenham vida em Jesus. Então, meus irmãos, assim sendo, que nós tenhamos fé, que creiamos verdadeiramente nesta palavra, neste evangelho, e que sejamos discípulos de Jesus Cristo, aonde quer que estejamos, que sejamos verdadeiros cristãos, que possamos dar exemplo da vida, exemplo desta vida que só Jesus pode nos dar. A paz que o mundo dá, a vida que o mundo dá são coisas passageiras, são coisas enganosas. Mas a paz que Jesus Cristo nos dá e a vida que há em Jesus Cristo,
é a vida verdadeira, é a vida de felicidade, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio ao que estamos vivendo, esta pandemia que está aí aterrorizando todo o planeta. Mas nós sabemos em quem cremos, no Cristo vivo, no Cristo ressurreto, no Cristo que não ficou na cruz, não ficou no túmulo, mas vive. E é através desta vida que nós possamos também viver. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos orar nesse momento, encerrando esta breve reflexão desta noite. Que nós todos possamos estar felizes na vida que Jesus Cristo nos dá. Oremos nesse momento. Santo Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos sempre caminhando contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Muito obrigado por nos sustentar, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantos problemas. Muito obrigado, Pai, pela primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape. Muito obrigado por esta comunhão. Estamos distantes fisicamente, mas estamos ligados em Ti, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez pelo Teu corpo, pelo este corpo que nós temos vida. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra nos fala todos os dias. Fica conosco, Pai. Abençoa a Tua igreja. Abençoa todos os membros e congregados. Abençoa os nossos pastores. Abençoa-nos em tudo, Senhor. Fica conosco e nos dá uma noite de paz na Tua presença. Te oramos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.